tempo, implacável e silencioso, sempre em movimento, apagando o que um dia foi grandioso. Mas, sob as ruínas, vestígios de algo muito maior permanecem. Na areia do deserto, nas pedras dos templos, nas histórias que ecoam pelos séculos, elas ainda vivem. Civilizações que moldaram o mundo e cujo legado continua a nos influenciar até hoje. Egito, Grécia, Roma. Três civilizações que definiram o curso da história antiga. Três impérios que, em sua essência, buscavam entender os mistérios do universo por meio de seus deuses, rituais e crenças. O que unia esses povos era mais do que sua sede por poder ou conhecimento. Era uma relação profunda com o divino. Uma conexão entre o mortal e o imortal que guiava suas leis, suas instituições e a própria vida cotidiana. Mas o que podemos aprender hoje com essas civilizações antigas? Como suas crenças moldaram o mundo? E o que ainda resta delas em nossas sociedades modernas? Uma jornada cativante ao mundo antigo, onde desvendamos os segredos enigmáticos de algumas das civilizações mais intrigantes da história. Segredos que exploram o antigo misticismo egípcio, a terra dos faraós, um reino de maravilhas atemporais e monumentos inspiradores. Este reino contém uma profunda tapeçaria de crenças e práticas que cativaram os corações e mentes de seu povo por milênios. Os antigos egípcios mergulharam nos reinos do divino, buscando desvendar os mistérios do universo e forjar uma conexão profunda com os deuses que governavam suas vidas. Desde as margens do Nilo até os grandes templos adornados com hieróglifos, eles se aventuraram nas profundezas místicas, explorando rituais mágicos e os segredos da vida após a morte. Eles procuravam alinhar-se com Maat, o princípio orientador da harmonia cósmica, e decifravam sonhos e visões como portais para a sabedoria divina. Sua crença inabalável na continuação da existência além da morte levou à criação de rituais funerários elaborados e à construção de tumbas magníficas, cheias de textos sagrados e amuletos. A jornada da alma através das provações da vida após a morte tornou-se um foco central, enquanto eles se esforçavam para garantir uma existência próspera e eterna. Arte, filosofia, democracia e heróis. Estas são apenas algumas das conquistas da lendária civilização conhecida como Grécia Antiga. A Grécia Antiga nasceu nas margens do Mar Egeu há cerca de 4.000 anos. Se eu perguntasse o que você acha que a maioria das pessoas associa à Grécia Antiga, você provavelmente mencionaria algo sobre filosofia e racionalismo. Os grandes pensadores do mundo antigo, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas essa visão costuma ser incompleta. A Grécia Antiga e esses pensadores, para muitos, representam uma espécie de racionalismo ou cientificismo puro, um precursor da nossa própria era iluminada antes de ser interrompida pela entrada da religião e da superstição, que dominaram o imaginário grego. Essa imagem da história, é claro, está profundamente incorreta e simplificada demais, e por várias razões, principalmente porque os antigos gregos não são exatamente o que muitas pessoas supõem, pelo menos se basearmos nossa compreensão dessa narrativa. Na verdade, embora figuras como Platão realmente dessem ênfase à razão e ao argumento para chegar a muitas de suas conclusões filosóficas, isso não é toda a verdade. Muitos desses mesmos filósofos também estavam profundamente envolvidos em práticas religiosas ou até místicas e viam nelas um caminho superior para alcançar a verdade, em comparação com a razão limitada e o intelecto humano. A Grécia Antiga estava repleta de diferentes tipos de práticas e experiências místicas que foram amplamente ignoradas ou subestimadas ao longo da história. Vamos mais uma vez olhar para esse aspecto mais esquecido da cultura grega antiga,
à medida que exploramos, de forma ampla, o que poderíamos chamar de misticismo ou experiências místicas na antiga cultura helênica. Poucos impérios tiveram um impacto tão duradouro quanto o Império Romano. Fundado em 753 a.C., Roma cresceu de uma pequena cidade-estado para se tornar o maior império da antiguidade, abrangendo 3 continentes e influenciando profundamente a civilização ocidental. Entretanto, para compreender o auge e a complexidade do Império Romano, é essencial explorar a influência da religião antiga sobre sua estrutura e instituições. Desde seus primórdios, a religião desempenhou um papel fundamental na vida cotidiana dos romanos. Em uma sociedade profundamente enraizada no culto aos deuses, as crenças religiosas não eram meramente uma questão de espiritualidade pessoal, mas uma força moldadora da vida pública e das instituições. O panteão romano, com suas divindades antropomórficas e rituais elaborados, permeava todos os aspectos da existência romana, da política à vida familiar. A religião romana não se limitava à adoração de deuses. Ela era um sistema complexo que integrava práticas cultuais, sacerdócios e rituais destinados a assegurar a proteção e o favor divino. Os deuses romanos, como Júpiter, Marte e Vênus, não eram apenas figuras abstratas, mas entidades que interagiam diretamente com o mundo humano. O culto aos deuses e às deusas moldava a moralidade e a ordem social, e o Império Romano, com sua vasta administração e legislação, refletia essa profunda conexão espiritual. A religiosidade romana estava entrelaçada com as instituições imperiais. Os imperadores eram frequentemente vistos como intermediários divinos, com alguns sendo oficialmente deificados após a morte. O culto ao imperador não apenas consolidava o poder central, mas também promovia uma identidade unificada dentro do vasto império. O imperador, ao ser associado aos deuses, assumia o papel de garantidor da paz e da prosperidade do império, reforçando a lealdade dos cidadãos. Ao longo do tempo, o Império Romano absorveu e adaptou uma série de religiões e cultos, desde o culto de Ísis até o cristianismo emergente. Essas interações religiosas não apenas refletiam a diversidade do império, mas também ilustravam como a religião podia ser uma força dinâmica na moldagem das estruturas e da identidade do império. Egito, Grécia e Roma estavam mais interligados do que percebiam, pela troca de ideias, inovações e símbolos culturais. Cada civilização se ergueu sobre as fundações deixadas por suas antecessoras. Nada se desenvolve de forma isolada. Ao refletirmos sobre as civilizações que moldaram o mundo antigo, Egito, Grécia e Roma, notamos que, apesar das diferenças culturais, havia uma ligação profunda que transcendia o tempo. Essas civilizações, além de serem complexas politicamente e socialmente, estavam profundamente enraizadas em tradições religiosas, que moldavam suas identidades e estruturas. Na Grécia Antiga, o culto aos deuses do Olimpo era essencial à vida pública e intelectual. A ordem divina influenciava a moralidade e a justiça, refletida nas filosofias e práticas cívicas. A democracia e o teatro emergiram de um contexto onde mitos e rituais estruturavam a compreensão do mundo. Roma antiga, por sua vez, absorveu e adaptou tradições religiosas para consolidar seu vasto império. O culto ao imperador e a incorporação de deuses estrangeiros ajudaram a manter a unidade política e social. Templos e rituais eram pilares que garantiam coesão e estabilidade. No Egito Antigo, com sua visão centrada na imortalidade e ordem cósmica, os faraós eram vistos como deuses vivos. A religião permeava a vida egípcia, assegurando a continuidade de suas tradições e estabilidade através dos tempos.
Essas três civilizações compartilhavam a profunda influência da religião sobre suas estruturas sociais e políticas. O divino não era apenas parte da vida privada, mas orientava a governança e a moralidade. Hoje, ainda sentimos os ecos dessas tradições em nossa cultura. A democracia e o pensamento filosófico da Grécia continuam fundamentais. O direito romano molda nossas leis e as reflexões egípcias sobre vida, morte e ordem cósmica permanecem relevantes para nossa espiritualidade. Essas civilizações antigas nos ensinam que, apesar das mudanças culturais, algumas ideias resistem ao tempo, deixando um legado de como religião e sociedade se entrelaçam e influenciam mutuamente. Ao olharmos para o passado e analisarmos as antigas civilizações de Grécia, Roma e Egito, lembramos-nos de que, apesar das mudanças e das distâncias, a busca por significado e a influência das crenças religiosas são temas que conectam a nossa história com o nosso presente. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse vídeo para mais pessoas e a levar esse conhecimento ainda mais longe. Muito obrigado e até a próxima!